Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus, ele possa falar ao seu coração através da palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que dos mortos ressuscite. Quero louvar a Deus pela vida do obreiro Lucas, administrador desse grupo, que está sempre nos apoiando, nos ajudando. Louvar a Deus também pela vida da missionária Ana Cláudia, missionária Geise, presbítero Fabrício, presbítero Sidney, missionária de Sara. Louvar a Deus por todos os irmãos que estão cooperando, aqueles que chegaram recentemente, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, irmãos? Sem mais delongas, a palavra do Senhor aqui acerca da parábola do rico e do Lázaro. Nós vemos o texto acerca de 2 homens. Um homem, Jesus não fez questão de mencionar o seu nome na parábola. É este rico, que viveu uma vida de muita alegria na terra. Viveu uma vida regaladamente, esplendidamente feliz na terra. Em festas, em grandes banquetes, se vestia com as roupas mais caras da época. E do lado de fora da sua casa havia um mendigo chamado Lázaro, que a Bíblia fez questão de mencionar o seu nome. E agora este homem, enquanto o rico comia o banquete, Lázaro desejava as migalhas do banquete. E para não compensar, a Bíblia diz que esse homem havia sobre o seu corpo muitas feridas, muitas chagas abertas, e os cães vinham diariamente lamber as feridas de Lázaro. E as bactérias da saliva dos cães penetrando naquelas chagas abertas. Quanto mais vezes aquilo acontecia, mais infecções iriam aparecendo no corpo daquele homem. Até que um dia, a palavra do Senhor vai dizer que o prazo de validade acabou para Lázaro.
E o texto sagrado vai dizer que os anjos ampararam Lázaro até o seio de Abraão, ou seja, o céu. E o homem rico, ele também teve o seu prazo de validade terminado na terra. E ele agora é conduzido ao Hades. Essa palavra grega significa o inferno. E eu não estou aqui fazendo apologia e falando contra as pessoas ricas da terra, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que têm condição financeira, que têm dinheiro, e são pessoas cheias do Espírito Santo. Aqui estamos falando de escolhas. Aqui estamos falando de atitudes que este homem escolheu em toda a sua vida. Porque ele teve do lado de fora a oportunidade de fazer o que era correto. Ninguém é obrigado a dar esmola para ninguém. Eu não estou dizendo que você vai sair sobre a rua da sua cidade e sair distribuindo dinheiro para mendigo. Estou falando acerca de compaixão. Eu estou falando acerca de ter o olhar de Cristo. E nós, como igreja, devemos ter a mente, o olhar e as atitudes de Cristo. O homem rico teve a oportunidade de fazer o bem. E enquanto ele comia o banquete, do lado de fora tinha um homem que estava com fome. E a palavra do Senhor vai dizer que o rico agora está no lugar de tormento. Estar agora com consciência de tudo que estava acontecendo. E o texto sagrado vai dizer que as chamas estavam atormentando Lázaro, estavam atormentando o rico. E ele olha para o seio de Abraão, ele fixa os olhos para o céu e contempla o pai Abraão e Lázaro, o homem que viveu seus dias na porta da sua casa. O texto vai dizer que ele agora vai suplicar a Abraão para que mandasse o mendigo Lázaro com os dedos molhados para refrescar a sua língua. Olha só. Então quer dizer que essa história de que quando a pessoa morre é sono profundo, é tudo mentira de Satanás. Não existe isso. O sofrimento é eterno e sem alívio. Essa parábola está dizendo que após a morte existe um juízo. Esse ensinamento que a morte é um sono está sendo refutado através de Jesus, porque a parábola ensina que aqueles que partiram estão plenamente desacordados e conscientes. Uns aguardam o juízo, o dia do juízo, na bem-aventurança, enquanto os outros aguardam no sofrimento. Hoje você tem a oportunidade de fazer o que é correto diante dos olhos de Deus. E nós vemos na parábola as consequências das indiferenças. A condenação do rico não estava condicionado à riqueza em si, mas pela falta de compaixão diante do sofrimento de Lázaro à sua porta. A parábola ensina acerca da justiça eterna, que a vida eterna, ela é definida pelas nossas escolhas. Aleluias. As nossas escolhas hoje vai definir aonde vamos passar a nossa eternidade. Louvado seja Deus. E agora ele está suplicando: manda Lázaro vir aqui. E Abraão responde para ele: é impossível. Há um abismo que separa vocês. E esse abismo é intransponível. Não tem jeito. Era Abraão dizendo para aquele homem: você teve essa oportunidade enquanto esteve na terra.
Você teve a sua oportunidade de fazer o que era correto quando estava em vida na terra. Então, o homem entende que se Lázaro fosse até a terra e pregasse para os seus 5 irmãos, eles iriam se arrepender do pecado e não ia para aquele lugar de tormento. Ou seja, estado de consciência. Tem pessoas agora, tem almas agora, de ímpios que estão no inferno. Teve as suas oportunidades aqui na terra e não abraçaram a oportunidade. Cuidado. Cuidado com as oportunidades que Deus está te dando e você não está aproveitando. Será que se Jesus voltar agora, estamos garantidos no céu? Será que se o corpo tombar agora na terra, você está garantido no céu? O seu nome está escrito no livro da vida? Eu não vim aqui nesta tarde te dar a chave da vitória. Eu não venho aqui nesta tarde profetizar portas abertas para você. Aleluia. Mas eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus para profetizar o céu para a tua vida no dia de hoje. O inferno em seu estado intermediário. O rico está em extrema consciência, pensando agora nos seus irmãos, mas era tarde. Ele manda que Abraão enviasse a Lázaro como um missionário para pregar as boas novas. Era tarde. Abraão vai dizer para ele: eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as escrituras. Quando Jesus disse na parábola que o pai Abraão disse para o rico que os irmãos do rico tinham Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, ele estava dizendo que a palavra de Deus é suficiente para libertar, para convencer o homem do pecado. Não existe artimanhas, não existem atalhos, somente em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Não existe outro método. Não existe outra receita. A palavra de Deus ainda liberta, a palavra de Deus ainda restaura, a palavra de Deus ainda santifica, a palavra de Deus ainda levanta, a palavra de Deus ainda ressuscita, a palavra de Deus ainda purifica, a palavra de Deus ainda salva, a palavra de Deus ainda cura, a palavra de Deus ainda lava. Aleluias. O pai Abraão disse: a palavra é suficiente. Ainda que dos mortos ressuscite e pregue a palavra, não vai convencer os seus irmãos de se arrepender do pecado. Não há testemunho, não há milagre, não há sinais que seja capaz de transformar o homem. Somente a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele começa a ministrar ao seu coração. Lázaro representa a igreja sofredora. Lázaro representa a igreja que é perseguida, que é rejeitada. Eu venho como boca de Deus ministrar nessa tarde que você representa Lázaro. Aleluia. Está sendo desprezado, está sendo desprezada. Lázaro estava sofrendo, desejando as migalhas da mesa do rico. Mas o Espírito Santo nesta tarde está dizendo para você: você pode até ser rejeitado na terra, você pode ser rejeitada na terra, mas saiba de uma coisa: eles podem até te rejeitar, mas quando a trombeta tocar, você estará no céu, e pode passar o que for na terra, você pode catar as migalhas na terra, mas quando você chegar no céu, tu vai estar sentado à mesa para a grande ceia. Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesta tarde.
Eu sinto a presença de Deus aqui nesta tarde. Cadê os Lázaro de Deus nesta tarde? Cadê aqueles que estão desprezados? Cadê aqueles que estão sendo humilhados? Cadê aqueles que estão sendo perseguidos? Cadê aqueles que estão sendo, aleluia, visto como a escória da terra? Não tem problema, enquanto estão te batendo, enquanto estão te desprezando, o céu está reclinado para a sua vida. Deixa eles fecharem as portas para você. Deixa eles fazerem o que quiser. Naquele grande dia, tu vai ser amparado pelos anjos, vai ser recebido no céu de glória, vai ser recebido com amor, aleluia, por todas as obras que você fez na terra. Não tem problema. Lázaro está sofrendo hoje, Lázaro está catando migalha hoje, Lázaro está sofrendo hoje, Lázaro pode até estar com chagas abertas, não tem problema. O anjo está ali, lambendo as suas feridas, está cuidando, porque os cães aqui representam o cuidado de Deus. Aleluia, é a revelação do céu para a tua vida. Os anjos aqui representam aqueles cães que estavam lambendo as feridas de Lázaro, é o cuidado de Deus. Está ferido, irmã? Deus está cuidando de você. Está ferido, varão? Deus está cuidando de você. Aguarda mais um pouco. Deus está falando com alguém aqui nesta tarde. Eu sei do teu sofrimento, eu sei da tua angústia, eu sei que você está passando, está sendo desprezada, as pessoas não estão te vendo, tem gente rindo de barriga cheia, enquanto você está com fome, a sua barriga está roncando, você olha, as contas estão acumulando. Aguenta, Lázaro! Anda, sebe, naiastube, né? Você representa a igreja que vai subir. Você não representa a igreja regalada esplendidamente, como o homem rico. Do que adianta você ter tudo aqui na terra e perder sua alma? Esse homem tinha tudo, comeu do bom do melhor, vivia nas festas, nos banquetes da vida, mas mesmo assim Deus deu oportunidade para ele, e a oportunidade estava do lado de fora da sua porta. Cuidado com quem você despreza hoje. Cuidado com quem você vira as costas hoje. Saia dessa arrogância. Sai dessa incredulidade. Saia dessa soberba. Saia dessa avareza. Isso vai te conduzir ao inferno. Isso vai te conduzir, aleluia, às chamas do inferno. Ainda dá tempo de que quando você tombar o seu corpo nessa terra, você será amparado pelos anjos. Como eu disse no início da mensagem, eu não vim aqui nesta tarde para te apresentar a chave da vitória. Eu não vim aqui nesta tarde para profetizar portas abertas, mas eu venho nesta tarde, pela autoridade do Espírito Santo, para te mostrar o céu. Não rejeite a palavra. Não rejeite a oportunidade. Você foi chamado para trazer luz às trevas. Você foi chamado para ser igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, o mínimo que ela deve ter era amor ao próximo. Faça o bem enquanto você tem oportunidade. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas Paulo disse aos Filipenses no capítulo 1, verso 29, que não fomos chamados para crer, fomos chamados para padecer. Você vai padecer na terra. Essa história que você vai andar de vitória em vitória é mentira. Essa história que você vai receber carro, que você vai conquistar riqueza na terra, é mentira. Você pode conquistar sim, com a força dos seus braços, com o seu suor,
Mas Deus não garantiu isso para ninguém. Buscai o reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi isso que ele garantiu. Que somos vencedores, mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Eu venho apresentar Jesus para você nesta tarde. Eu venho apresentar o Jesus da parábola do rico e do Lázaro, que está mostrando as duas qualidades de homens que possuem na terra: o homem avarento, o homem soberbo, o homem que não olha para ninguém, o homem que só pensa em si mesmo, o homem que teve a oportunidade de ter compaixão e consertar sua vida antes de o sinal bater e sua alma ser chamada, mas não quis. E do outro lado, o homem que apenas sofreu, o homem que agora só possuiu dores, que representa a igreja que vai morar no céu. Ou você pensa que essa vidinha pacata que você está levando, que essa vida de mentira que você está levando, tu está garantido no céu? Essa vida dupla que você está levando, tentando enganar pastor de igreja, tentando enganar sua mulher, enganar seu esposo, você acha que quando a trombeta tocar, você vai morar no céu? Tu está enganado. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, eu não vos conheço. Porta fechada! Aproveita agora que a porta da graça está aberta para você. É tempo de sair por aí e pregar as boas novas de Cristo. É tempo de se consertar diante do Senhor e dizer: Deus, eu sou um miserável, eu sou um pobre, cego e nu, eu sou cinza, eu dependo da tua presença. Só o Espírito Santo, ele pode regenerar o homem e convencer do pecado através das Escrituras. No inferno não vai ter uma ponta de dedo molhada para refrescar o teu calor. Hoje você vai na sua geladeira, você vai no seu freezer, no seu frigobar e bebe Coca-Cola, bebe Sprite, bebe água mineral com gás à vontade. Cuidado. A sua brincadeira vai te conduzir ao inferno. E neste momento, o inferno está no seu estado intermediário, porque o rico estava no inferno, olhou Abraão, conheceu o pai Abraão, conheceu a Lázaro, tinha consciência e fez um pedido. Ele abriu a boca e suplicou. No inferno, o que mais tem é oração. No inferno, o que mais tem é súplica. No inferno, o que mais tem é gente arrependida, mas é tarde demais. A hora de consertar é agora. A parábola do rico e do Lázaro é o convite ao arrependimento. E nesta hora, o Espírito Santo, ele manda que eu e você faça uma autoanálise da nossa vida. Faça uma reflexão nesta tarde. Que neste momento você comece a adorar a presença de Deus. Que nesse momento você feche os teus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e sinta a presença de Deus entrando no seu ambiente, falando ao seu coração nesta tarde. É tempo de se arrepender, é tempo de se consertar, é tempo de apagar aquele contato que está no seu WhatsApp, que está fazendo separação entre você e Deus. É tempo de você consertar lá dentro do seu ambiente de trabalho. Tem pessoas que estão aqui, que nem parece que é crente dentro do trabalho. Eu vou falar o que Deus está mandando nesta tarde. Se chegar na porta do seu emprego e te der a paz do Senhor, tem pessoas que estão aqui que precisam ouvir isso. Se gritar a paz do Senhor, varão, se gritar a paz do Senhor, varoa, as pessoas vão olhar assustadas para você. Porque dentro da igreja você é uma coisa, dentro de casa você é uma coisa, mas quando você sai e chega no teu trabalho, você é extremamente diferente.
Alabão, tu queres na raça e calavraço, um beneface. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Já podemos escutar o soar da trombeta de Deus. Está acabando a igreja do Senhor. Lázaro, a igreja sofredora, vai subir. Aqueles que se abnegou de si mesmo, aqueles que agora carregou a sua cruz, aqueles que abriram mão do pecado, aqueles que agora voltaram a ouvir a palavra de Deus e desejar a santificação, esses vão subir. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao seu coração. Eu venho pregar nesta tarde para dois grupos. O grupo do homem rico, que fez as suas escolhas, mas hoje está ouvindo a palavra de despertamento. A palavra é a sua oportunidade aqui hoje, assim como Lázaro foi a oportunidade lá de fora para ele. E eu vim pregar para Lázaro, sofredor, a igreja que está sofrendo na terra. Para vocês eu tenho uma palavra da parte de Deus. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Que o que há de vir não tardará. Aguenta só mais um pouquinho. Um pouquinho de tempo. Irmã. Varão. Vale a pena sofrer. Vale a pena ser humilhado. Vale a pena ser desprezado. Lázaro passou por tudo isso, mas estava calado. Momento nenhum na parábola você não vê Lázaro falando. Estava em plena paz, na bem-aventurança. E isso desejamos do nosso coração, que um dia nós poderemos estar ao seio de Abraão, no lugar dos justos, na bem-aventurança. Essa é a mensagem que eu prego nesta tarde para o grupo Momento com Deus. É tempo de despertamento. Deus vai enviar mais uma vez o seu Filho, e agora para buscar a igreja Lázaro, a igreja que sofre na terra, que vai morar no céu. E no céu será amparada, no céu será revestida, no céu estará para todos os dias da eternidade, em pleno